Terceira parte. Técnicas operacionais. Introdução. Muitos são os procedimentos e técnicas que vimos empregando, ao longo desses vários lustros, no tratamento de enfermos encarnados e desencarnados. Alguns, clássicos e antigos, já de eficiência e conhecimento geral. Outros, constituindo técnicas mais complexas, experimentadas e com êxito comprovado mais recentemente, fruto de investigação e aprendizado contínuos. Para a ilustração do leitor, arrolamos algumas dessas técnicas e procedimentos. 1. Apometria 2. Acoplamento do espírito desdobrado 3. Dialimetria 4. Pneumetria 5. Despolarização dos estímulos da memória 6. Viagens astrais sob comando 7. Técnica de sintonia psíquica com os espíritos 8. Incorporação entre vivos 9. Dissociação do espaço-tempo 10. Técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas 11. Regressão no espaço e no tempo 12. Técnica de mobilização de energias para os espíritos operadores 13, técnica de revitalização dos médiuns 14, tergia 15, tratamentos especiais para magos negros 16, tratamento de espíritos em templos do passado 17, utilização dos espíritos da natureza 18, esterilização espiritual do ambiente de trabalho 19, técnica de condução dos espíritos encarnados, desdobrados, para hospitais do astral 20, o médium como transdutor modulador 21, diagnósticos psíquicos, telergnese 22, imposição das mãos, magnetização curativa. 183. Espírito à matéria. 23. Passes magnéticos 24, cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados 25. Técnica de mobilização de energia cósmica 26, técnica de emissão de energia à distância 27, cirurgias astrais 28, técnica de destruição de bases astrais maléficas 29, técnica de inversão dos spins dos elétrons do corpo astral de espíritos desencarnados 30. Materialização de objetos no plano astral 31, queima de objetos no plano astral 32, cromoterapia no plano astral 33, estudo do mediunismo à luz da física quântica 34, campos de força tetraédricos gravitacionais 35, arquecriptognosia. Em sua quase totalidade, essas técnicas foram abordadas, de alguma forma, ao longo deste livro. Não nos será possível estendermos-nos, como desejaríamos, no estudo e abordagem detalhados de cada uma delas. Algumas, porém, merecem atenção especial, porque muito importantes, pelos benefícios que ensejam. Trataremos delas a seguir. São: 1. Despolarização dos estímulos da memória 2, pneumetria 3, dialimetria, eteriatria 4, utilização dos espíritos da natureza 5. Arquecriptognosia. Asterisco, asterisco, asterisco. Tratamento de espíritos. Mais ainda do que todas essas técnicas, é importante o tratamento de desencarnados. Ao longo dessas páginas vimos mostrando quanto é preciso cultivar a chama divina do amor, através da prática da caridade. A caridade se transforma, naturalmente, em fraternidade universal. E a paz virá consolidar a conscientização do amor e da disposição em servir. Servir, não por obrigação, imposição, preceito ou conveniência, mas por puro amor e gratidão à vida e à luz do mundo nela contida. Servir bem-aventurada e humildemente não só os irmãos ao nosso lado, mas também os outros, do lado de lá. Os mortos também sofrem. Também têm dores, doenças que são reflexos vivos das dores, sofrimentos e doenças físicas que enfrentaram quando vivos. Não tendo, desencarnados, condições energéticas que lhes permitam ultrapassar esse estado, não podem sair dele e de suas angústias. Mas nós podemos ajudá-los, fornecendo-lhes as energias de que necessitam para que gozem também do alívio das dores e de paz de espírito. É preciso não esquecer de que eles vivem. E nós, na margem de cada rio da vida, devemos lhes estender a nossa caridade, já que podemos curá-los e consolá-los quase que instantaneamente.
Os próprios espíritas, acostumados ao trato com desencarnados, desconhecem estas extraordinárias possibilidades de distribuir cura, luz e paz. 184. Espírito à matéria. Quando operamos no mundo de energia livre do astral, com nossa mente vibrando nessa dimensão, torna-se extremamente fácil projetar energias curativas. Como o espírito não tem mais o corpo material, a harmonização de seus tecidos requer menos energia. Um caudal suficientemente forte há de inundá-lo em todas as suas fibras, com completo e instantâneo aproveitamento. Pelo que temos notado, essas energias projetadas pela mente são de frequência vibratória muito elevada. Elas têm imenso poder de penetração, assemelhando-se ao que, para nós, é o tratamento heróico dos raios X de alta potência, ou por isótopos radioativos. Em instantes se reconstituem membros amputados, lesões graves, órgãos extirpados e males mais profundos que, por vezes, vêm acompanhando o irmão desencarnado há várias encarnações. Atentem os trabalhadores em sessões espíritas. Tratamento de espíritos não se resume em simplesmente afastá-los. Não. É preciso recuperá-los. E isso é fácil, incrivelmente fácil. Ao nos depararmos com um desses infelizes com sinais de grande sofrimento, causado, por exemplo, por lesões graves em seu corpo astral, projetamos sobre ele toda nossa vontade em curá-lo. Colocamo-lo no campo de nosso intenso desejo de que seus males sejam curados, suas dores acalmadas ou seus membros reconstituídos. Enquanto falamos com o espírito, vamos insistindo em que ele vai ficar curado. Ao mesmo tempo, projetamos energias cósmicas, condensadas pela força de nossa mente, nas áreas lesadas. Isso é fácil, já que, estando ele incorporado em um médium, basta projetar as energias sobre o corpo do sensitivo, contando pausadamente até 7. Repete-se a operação tantas vezes quantas necessárias, em média, com 1 ou 2 vezes se atinge o objetivo. Recomendamos aos interessados e doutrinadores que experimentem fazer isso o mais cedo possível em suas sessões espíritas. Curem. Curem pela ação direta e consciente, por ato volitivo firme, enérgico, harmonizador. Para os espíritos, convém não esquecer, o tratamento será físico. De plena e instantânea realidade. Este mesmo tratamento, acreditem e experimentem, pode ser aplicado diretamente em todos os espíritos presentes às sessões, mesmo que não estejam incorporados em médias. Projetadas as energias, todos ficam curados. Temos condições, assim, de tratar de uma só vez, e em poucos segundos, grandes multidões de espíritos sofredores. Nos capítulos de alimetria e pneumiatria o leitor poderá encontrar subsídios interessantes. Mas, basicamente, é no princípio da apometria que se encontrará o essencial. Depois do amor, é evidente. 185. Espírito à matéria. E despolarização dos estímulos da memória. Graças à fisiologia e à bioquímica, começamos a entender o funcionamento íntimo de nosso corpo físico. Estamos muito longe, ainda, de dominar inúmeras funções orgânicas, sobretudo as do sistema nervoso. Mas já avançamos bastante. A determinação do ciclo de Krebs, por exemplo, fez com que compreendêssemos a degradação energética das substâncias orgânicas assimiláveis e sua utilização pelo organismo vivo. Mas não sabemos os porquês da imensa maioria dos fenômenos vitais, pois ainda não atinamos com o que seja, em realidade, a vida. Detectamos sua presença pelos fenômenos que causa, não por sua natureza. Ela escapa ao bisturi e ao microscópio eletrônico, situando-se, portanto, em dimensão além da física. Se nosso corpo material, palpável e mensurável, ainda tem mistérios indecifráveis para a argúcia dos investigadores e sofisticação de seus equipamentos, que haveremos de pensar em relação à fisiologia da alma? Sua imensa e misteriosa complexidade está tão fora do alcance da ciência, pelo menos, nos moldes em que esta investiga, que os cientistas se bloqueiam em atitude primária e radical, negam-lhe a existência. A medicina, por causa disso, se torna míope ao tangenciar fenômenos da alma.
Vê o corpo somático unicamente de debaixo de uma ótica materialista que a física quântica tem mostrado inconsistente, para não dizer turva. Mesmo a psiquiatria, que lida com manifestações da alma, ou deveria lidar, foge da cura do paciente quando o trata apenas com substâncias químicas de ação exclusivamente física. Freud tentou tratar o enfermo mental abordando a doença de modo mais compatível com a realidade dela, mas falhou ao não considerar o espírito imortal como sede da individualidade. Em consequência, não poderia nem mesmo considerar ou investigar a reencarnação. Quanto mais admiti-la, reencarnação é fenômeno do espírito. Ora, sem considerar o contínuo eterno que é o homem, não há como entendê-lo, nem suas doenças. É profundamente lamentável que a interpretação psicanalítica do mundo interior das pessoas tenha ficado ao sabor do intelecto do analista, com conclusões tão afastadas da realidade patológica que só podem ser fantasiosas. A terapêutica, naturalmente, se mostra ineficaz, mesmo quando os analistas se aproximam da etiologia do distúrbio nervoso. A metodologia não é compatível com a realidade do espírito. Exatamente por isso, e apenas por isso, não conseguiram, por exemplo, descobrir e aplicar método científico objetivo, utilizável por qualquer operador, para penetrar na intimidade das recordações humanas, possibilitando alterá-las. Descoberta da lei. Desenvolvimento da técnica. É, no entanto, o que já conseguimos com a técnica de despolarização dos estímulos da memória, arma poderosa no tratamento de inúmeros focos de neuroses e psicoses. Conforme a teoria de Pavlov, a aprendizagem é fruto de repetição de estímulos, de modo sistemático e progressivo. Na estrutura tissular neuronal, o registro do estímulo se processa sempre polarizado, o neurônio dá passagem à corrente elétrica do estímulo sempre em um só sentido. Seria de se supor, então, que, quando gravados na memória, os estímulos obedecessem a uma polarização estratigráfica semelhante à de um gravador magnético comum. A apometria, que já nos abrirá tantos caminhos, poderia se constituir também na chave para a penetração na memória. 186. Espírito à matéria. Passamos a pesquisar. Projetamos concentrados campos magnéticos sobre o córtex cerebral até atingir as áreas da memória. Tivemos êxito inesperado. Repetimos a experiência várias vezes, sempre com êxito. Chegáramos à lei, toda vez que aplicarmos energias específicas de natureza magnética na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anularmos estímulos eletromagnéticos registrados nos abancos da memória. Os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neuronal, e o paciente esquecerá o evento relativo dos estímulos. Em gravador de fita comum, os estímulos eletromagnéticos tomam a forma de pequenos campos magnéticos no material magnetizável da fita magnética, ferro, cromo, etc., conforme a intensidade da variação da corrente que passa nas bobinas das cabeças escritoras. O processo obedece a uma sequência regular de fatores espaço-tempo distribuídos ao longo da fita. Microscopicamente, a superfície da cinta virgem se modifica, formando uma espécie de grumos, orientado segundo o campo magnético criado. Temos razões para crer que o processo de despolarização da memória funciona de modo semelhante, a nível microscópico. Os neuronídeos cerebrais do cérebro astral ou físico, no caso dos encarnados, sofrem alterações espaciais por efeito do fluxo, sigma, da carga magnética emitida pelo operador. Com isso, se modifica o trajeto elétrico da rede de neuronídeos que responde pelo armazenamento dos estímulos, isto é, se altera a memória. Quando se pretende apagar uma gravação em fita magnética, basta passá-la novamente pelo mesmo campo, que agora é de intensidade mais forte e regular. Há, então, completa despolarização dos campos anteriormente formados, e a fita é apagada. No caso humano, o apagamento dos estímulos magnéticos, que organizaram os campos elétricos dos neuronídeos, obedece à mesma lei, mutatis mutandis. Com essa simplicidade, e em poucos segundos, se apagam totalmente da memória dos desencarnados cargas emotivas deletérias, ódio, vingança, humilhações, rancores, etc., que
polarizam sua atenção e obstruem as ideias e sentimentos altruístas que teriam, se desfrutassem de normalidade. Em encamados, temos observado que o evento perturbador não é completamente apagado, mas o paciente já não o sente mais como antes, o matiz emocional desapareceu. Despolarizadamente, a criatura passa a não se importar mais com o acontecimento que tanto a mortificava. Acreditamos que isso acontece porque a imagem fica fortemente gravada no cérebro físico, cujo campo magnético remanescente é muito forte, por demais intenso para que possa ser vencido em uma única aplicação. Já a emoção, que fica registrada no cérebro astral, está facilmente removida. Técnica: aplicação em desencarnados incorporados. Colocadas as mãos espalmadas sobre o crânio do médium, ao longo dos hemisférios cerebrais, comandamos um forte pulso energético, contando L. Em seguida, trocamos a posição das mãos, de modo que fiquem nos hemisférios opostos aos de antes, e projetamos outro pulso, contando 2. Voltamos à posição anterior e contamos 3. E assim por diante, sempre trocando a posição das mãos. 187. Espírito à matéria. Desde 1973 estamos usando esta técnica com pleno êxito no tratamento de obsessores, com encarnados, em alguns casos. Terapêutica de vícios e da toxicomania, por exemplo. A troca da posição das mãos é necessária. Cada mão representa um polo magnético, que deve ser invertido. Durante a fase experimental nos deparamos com um fato imprevisto. Quando se aplica a despolarização em espírito desencarnado, ele salta automaticamente para a encarnação anterior. O fenômeno é estranho, mas constante. Parece ser efeito do potente campo magnético do operador, que, por ser de natureza isotrópica, abrange de uma só vez a presente encarnação e a memória de outras, gravadas, de algum modo desconhecido, em alguma dimensão do cérebro. Seja como for, se fizermos nova despolarização, o espírito salta para a encarnação anterior, e assim sucessivamente, sempre, a cada despolarização. Os resultados e cuidados. Na prática, a técnica dá resultados extraordinários. Já nos acostumamos a ver espíritos obsessores, espumantes de ódio contra sua vítima, desejando por todos os meios destruí-la e fazê-la sofrer, retomarem de uma despolarização totalmente calmos e até negando, formalmente, conhecer a criatura que, antes, tanto demonstravam odiar. Todo um drama vivido, às vezes, durante séculos, se apaga por completo da memória do espírito. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação em que se situou, costumamos impregnar seu cérebro, magneticamente, com ideias amoráveis, altruísticas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos, estamos polarizando o cérebro. Faça a contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do desencarnado. Por exemplo, 188. Espírito à matéria. Meu amigo, de agora em diante tu serás um homem muito bom, amigo de todos. 1. Muito bom. 2. Amigo. 3. Amigo. 4. Bom. 5. Muito bom. 6. Sempre amigo e bom. 7. Em outra contagem, se pode imprimir, meu caro, de agora em diante tu serás muito trabalhador. 1. Muito trabalhador. 2. Responsável. 3. Cumpridor de tuas obrigações. 4. Trabalhador. 5. Muito trabalhador. 6. 7. Em mais contagens, se poderá imprimir. Gostarás muito de tua família. Serás feliz, muito feliz. Serás uma pessoa alegre, etc, etc. Despolarizado o espírito e trazido de volta ao presente, não devemos soltá-lo na erraticidade. Será preciso encaminhá-lo a um hospital do astral, para que complete sua recuperação e possa se reintegrar, o mais rápido possível, em seus rumos evolutivos. A despolarização da memória poderá não surtir resultado em espíritos mentalmente muito fortes, como os magos negros. Estes, tendo recebido iniciações em templos do passado, das quais se desviaram, possuem, ainda, campos magnéticos que os tornam poderosos. Para esses, o procedimento é outro.
Esclarecemos aos pesquisadores que nos sucederão que o tratamento é puramente magnético, não usa forma alguma de sugestão e é infinitamente superior à sugestão. Os efeitos do hipnotismo costumam não ter durabilidade porque, nele, um estímulo se sobrepõe a um outro mais antigo, sem apagá-lo. Ora, os antigos logo hão de ressurgir ao nível da consciência, dominando os novos, e dentro de pouco tempo tudo fica na mesma. Na despolarização, ao contrário, se apagam os estímulos mais antigos e todos os outros sobre o assunto. O cérebro fica pronto para receber estímulos novos, positivos. Para coroar o tratamento de encarnados e desencarnados, procuramos encontrar a encarnação em que desfrutaram de mais alegria, paz, felicidade, a fim de que, voltando, fiquem com a recordação mais positiva possível. Se, submetidos a um tratamento que muitas vezes é dramático, eles caírem em encarnação cheia de tropeços dolorosos, fazemos nova despolarização até encontrarmos uma melhor. E, só então, trazemo-los de volta ao presente. Temos empregado a despolarização, com bastante êxito, em tratamento de vícios de encarnados, sobretudo toxicomania em jovens. Como a técnica apaga as emoções que alimentam o vício, a cura sobrevém naturalmente. Será ainda mais rápida se o paciente tiver terapia de apoio bem orientada ou se filiar a algum movimento saudável, anti-vício. Importância da assistência espiritual. Como esta técnica foi descoberta, experimentada e desenvolvida por nós, sentimos-nos profundamente responsáveis por suas consequências em nossos irmãos humanos. O trabalho da Casa do Jardim se desenvolve dentro de um plano de auxílio a sofredores elaborado pelo alto e seguido por todos nós, trabalhadores encarnados e desencarnados. Mais do que o juramento de Hipócrates, portanto, nos guiam os ideais e ensinamentos do Evangelho. Realizações científicas, estudos e pesquisas são apenas subproduto de nossa atividade em favor do próximo. Recomendamos cuidado, criterioso cuidado na aplicação dessa lei e dessas técnicas. Antes de tudo, os trabalhos espirituais devem contar com assistência elevada, do mundo maior, sem o 189. Espírito à matéria. Qual todo êxito poderá estar comprometido, mesmo que não pareça, inicialmente. Além disso, não se deverá tratar de forma leviana espíritos rebeldes e poderosos, bem como as falanges que eles comandam. Sem cobertura, é temeridade. Casos ilustrativos. Caso número 1. Paciente, IC. C. Estudante, cor branca, sexo masculino. Idade, 19 anos. Data do atendimento, julho de 1984. História clínica. Há cerca de 2 anos o paciente se habituara a tomar calmantes. Junto com um grupo de companheiros, a princípio, fumava maconha. Algum tempo depois, a droga já não o satisfazia, passou a usar cocaína vez por outra, quando conseguia dinheiro para adquiri-la. Interrompeu os estudos e passou a trabalhar, a fim de conseguir dinheiro para o vício. Agora o tóxico fazia parte inseparável de sua existência, era necessidade cada vez mais premente. Por essa razão, passou a experimentar outros estupefacientes. Seus amigos, todos viciados, descobriram que, próximo às coudelarias do Jockey Club, Porto Alegre, havia abundância de uma espécie de cogumelos venenosos, que cresciam em terrenos adubados com estrume de cavalo. Passaram a fazer com os cogumelos uma alcoolatura forte, de cor preta intensa, que ingeriam em pequenas doses, com café preto. Em pouco tempo, a ação deste tóxico, provavelmente mescalina, junto com os outros já usados, produziu seu efeito deletério. O jovem começou a alhear-se do ambiente, permanecia cada vez mais em casa, dela saindo à noite, para juntar-se aos amigos, seus e dos tóxicos. Deixou o emprego. Não podia mais estudar, por ser incapaz de assimilar a mais simples equação matemática. De alegre e comunicativo que era, passou a ensimesmado, alheio ao ambiente e totalmente desinteressado, mesmo pelos problemas mais urgentes da família. Os familiares, principalmente a mãe, mostravam-se desesperados. Viam, impotentes, o rapaz despencar num abismo. Tratamento.
Aberta a frequência do paciente, tivemos uma surpresa. Não constatamos a presença de magos negros, que, via de regra, estão por trás dos casos de toxicomania. Apareceram apenas alguns pobres toxicomanos desencarnados, que se associaram aos rapazes em triste intercâmbio de sensações grosseiras obtidas pelo efeito das drogas. Os obsessores, em péssimo estado, aproveitavam a oportunidade para vampirizar as energias vitais emanadas deles encarnados. Espíritos doentes e fracos, sem outro objetivo a não ser o vício, foi fácil afastá-los através da projeção de campos de força poderosos. Foram conduzidos ao HAC para tratamento. 190. Espírito à matéria. O caso era de obsessão simples. O parasitismo dos desencarnados mais parecia um caso de simbiose, em que eles e os rapazes, inconscientemente, trocavam entre si experiências sensoriais, comuns nesse tipo de relacionamento. Feito o diagnóstico, passamos a tratar o paciente. O rapaz se encontrava em casa, pois disso nos deram conta 2 médiuns desdobrados, que foram à sua residência para examinar o ambiente. Procedemos ao desdobramento do enfermo, à distância, trazendo-o, em espírito, para nosso ambiente de trabalho. Incorporamo-lo em um médium, como se fosse espírito desencarnado. Apresentava-se em estado lastimável. Pedia apenas um pouco de droga, só queria estar numa boa, na triste linguagem da juventude nihilista de nossos dias. Aplicamos-lhe, de imediato, a despolarização da memória visando apagar de sua mente o desejo do tóxico, imagens e hábitos viciosos. Com o choque da despolarização, ele saltou para encarnação anterior, onde fora robusto aldeão, na Alemanha, exercendo atividade braçal, lenhador. Na Floresta Negra. Havia sido muito ativo, extremamente forte e bronco. Sua vida, porém, fora saudável, em contato com a natureza, auria das matas e montanhas uma simplicidade natural, que se refletia em ingenuidade e pureza dos costumes. Aproveitamos essas características do passado como fator terapêutico, e o fixamos firmemente nessa fase de rua evolução. Polarizamos positivamente seu cérebro com saudáveis ideias de amor ao trabalho, ideias de bondade, fraternidade, amor à natureza, etc. Terminado o tratamento, conduzimo-lo de volta ao corpo, que nessas ocasiões costuma cair em leve sono, e o acoplamos firmemente em seu próprio corpo físico, ativando bastante todos os chakras. Poucos dias depois do atendimento, deram-nos notícias do paciente. A conduta dele estava mudando, de criatura em vias de robotização, passou a se mostrar disposto e inusitadamente ativo. Começou por pintar seu quarto, depois a cozinha, e estava pintando toda a casa. Voltará a trabalhar. E pretendia continuar os estudos. Aceitando os conselhos de rua-mãe, começou a frequentar a igreja. Deixou completamente o vício, o que se confirmou, depois, como atitude definitiva. Discussão do caso. Toxicomania em fase inicial, fruto de perversão dos costumes. Muito jovem, curioso como todo adolescente, e sem formação religiosa sólida e vivenciada, sem orientação segura, portanto, foi presa fácil para os exploradores do vício. Caiu em suas garras, como tantos outros. Sob obsessão simples, teve a memória despolarizada e, os obsessores, afastados e tratados. Foi colocado em ressonância com a encarnação anterior, muito sadia, e recebeu, por fim, repolarização positiva. Ficou curado. Nota: alertamos, o tratamento de pacientes envolvidos com tóxicos quase nunca apresenta a simplicidade do caso ora relatado. Costuma ser difícil, muito difícil. Mesmo o tratamento espiritual, por implicar enfrentamento de magos negros, com toda sua densa e sofisticada ação maléfica. Caso número 2. Paciente, AJP. Sexo masculino, comerciário, branco, residente em Buenos Aires, idade, 30 anos. 191. Espírito à matéria. Data do atendimento, à distância, em 28 de agosto de 76. História clínica.
Após o casamento, a JP de repente começou a ter perturbações de natureza neurológica, algo semelhante a crises epiléticas, porém mais fracas, que o inutilizavam para o trabalho durante 1 ou 2 dias. Sensação de adormecimento nas extremidades, tonturas, cefaleia, vômitos, prostração, tremores na língua e sonolência. As crises eram frequentes, a intervalos curtos, depois espaçando-se, chegando a um período de 3 meses entre os surtos. Estava sofrendo há cerca de 3 anos. Tratamento. Atendido à distância, respondendo a pedido de auxílio da esposa, que nos escrevera. No dia marcado para o tratamento, enviamos 2 médiuns à casa do paciente, desdobrados por apometria e acompanhando a equipe espiritual chefiada pelo Dr. John, médico canadense desencarnado, que na ocasião estagiava no Hospital Amor e Caridade. Lá chegando, depararam com o paciente acamado, muito abatido, como se tivesse saído de uma crise. Junto à mesinha de cabeceira, observaram vidros de medicamentos, um deles específico para epilepsia. Espiritualmente, o enfermo se encontrava envolvido por densas faixas vibratórias, à semelhança de escamas, que o envolviam todo, mais compactas ao redor da cabeça. Iniciaram o tratamento removendo essas camadas, com muito cuidado. Revitalizaram o cérebro, depois, e, em seguida, todo o sistema nervoso. Estudando melhor o material estranho retirado do doente, procuravam descobrir sua origem. E os obsessores porventura responsáveis, a enfermidade parecia causada por evidente obsessão. Embora não tivessem identificado a presença de entidades desencarnadas, havia apenas um campo vibratório, de certa forma intenso, oscilando no ambiente. Procuraram localizar a estação emissora do sinal e constataram que, a 10 quilômetros do local, havia uma casa habitada por uma mulher jovem e seu filho, criança de cerca de 4 anos. Era ela o foco emissor do campo magnético. Investigando, verificaram que a jovem vivia intenso drama afetivo. Tivera, há alguns anos, ligação amorosa muito viva com o paciente, antes do casamento deste, de que resultara o nascimento do garotinho. Apesar das clássicas juras de amor eterno, a JP em pouco tempo abandonou-a para casar-se com outra. Chocada e frustraria, mormente quando lhe nasceu o filho, ela constantemente relembrava a figura simpática do seu amado e os sonhos de amor desfeitos. Com isso vibrando intensamente pelas recordações dos momentos felizes vividos a sós com seu amor. Nesse ponto, o médico desencarnado nos esclareceu que o problema residia na constante emissão de pensamentos que atingiam o paciente em cheio, embora a moça não tivesse intenção de prejudicá-lo. A imagem dele em seu cérebro, de forma contínua, matizada intensamente pelo sentimento frustrado, a emoção realimentava a imagem. Criará uma forma-pensamento de enorme intensidade, vetor do fluxo magnético, capaz de interferir na fisiologia dos neuronídeos cerebrais do ser amado, causando-lhe a perturbação. 192. Espírito à matéria. Primeiro tratamos a moça, pivô do drama. Fizemos seu desdobramento à distância, pela apometria, trouxemo-la em corpo mental e a incorporamos em uma das médiuns, como se fora espírito desencarnado. Procedemos, então, à despolarização de sua mente. Em seguida, imprimimos-lhe ideias positivas de paz, esperança, alegria, focalizando principalmente o pequenino, seu filho. Mostramos o futuro brilhante que ela deveria esperar dele, dentro de alguns anos, e as alegrias que o filho certamente haveria de lhe dar, sobretudo em sua velhice. Já carregada dessas ideias positivas, conduzimos-la de volta ao lar, à cozinha onde ela se encontrava semi-adormecida. Fizemos o acoplamento do seu corpo físico e ativamos todos os chakras. Acordou agradavelmente surpreendida, os médiuns presenciavam tudo isso. Começou a alisar os cabelos, depois o avental, sem saber o que se passará com ela. Neste momento surgiu a criança, de outra peça da casa, correndo ao seu encontro. Ela se abraçou ao filho, beijando sofregamente, em lágrimas, como se não o visse há muito tempo. As ideias impressas em seu cérebro astral já tinham começado a fazer efeito. O apagamento da estratificação da memória não fez com que ela esquecesse completamente o drama, gravado no cérebro físico, mas ele foi apagado no cérebro astral.
Com isso, o quadro emotivo foi esquecido, permanecendo apenas como se fora lembrança remota, próxima de esquecimento total, não podendo mais se constituir, portanto, em foco de problemática neurótica ou emocional. Com a polarização positiva, o passado se tornou apenas pesadelo distante. Discussão. Caso de interferência magnética de características maléficas, por forte ação de fluxo magnético polarizado, vetor, emitido pela mente poderosa de pessoa encarnada. Ação mental de encarnado sobre outro encarnado, sem interveniência de desencarnados. A ação intempestiva provocava, na última, seu desdobramento espiritual. O campo magnético forçava o espírito a sair violentamente do corpo físico, razão por que o enfermo se perturbava sentindo mal-estar, tonturas, cefaleia, etc. O quadro permanecia até que o espírito desdobrado fosse naturalmente atraído de volta ao corpo físico, em acoplamento espontâneo, como sempre acontece nestes casos. Embora a autora do campo magnético não alimentasse ideias de vingança, tinha condições mentais bastante fortes para causar o distúrbio, o desejo ardente, matizado de emoção constante, criava o campo. Se o desdobramento intempestivo era a causa principal da perturbação, a própria perturbação se ajuntava a um grupo de energias destrutivas, as correntes parasitas autoinduzidas, fruto do temor que se criou no próprio paciente. Essa conjunção levaria a JP a estado mental que fatalmente terminaria em dissociação da personalidade, quadro clássico de esquizofrenia. Número de atendimentos, um único. Tempo de duração do tratamento, 30 minutos. Diagnóstico, pseudo-obsessão por desdobramento à distância. Prognóstico, muito favorável, já que, cessada a causa, cessa o efeito, como aconteceu. Observação final: embora o quadro clínico tivesse explicação lógica e o tratamento surtisse efeito, não nos conformamos, na ocasião, com o fato de uma simples mulher ter energia suficiente para interferir, com tanta intensidade, na vida de um homem sadio. Comunicamos nossa. 193. Espírito à matéria. Em conformidade ao Dr. John, que concordou conosco. Afirmou-nos que iria estudar melhor a moça. Passados alguns minutos, informou, sorrindo, que ela fora sacerdotisa em passado distante, ocasião em que adquiriu extraordinários poderes mentais. Explicava-se, por completo, a misteriosa enfermidade do paciente argentino. As camadas que o recobriam nada mais eram do que materializações, no astral, de campos energéticos acumulados ao seu redor. Asterisco: notem os leitores que este paciente seria mais um dos infelizes a engrossar as estatísticas de doenças mentais, com diagnóstico de esquizofrenia. No século XVI, a medicina prescrevia continuadas sangrias em várias manifestações patológicas, em que se incluía a anemia. Esperemos, portanto, que proximamente a doença do espírito não seja mais tratada com drogas químicas, à semelhança das sangrias do Renascimento. Caso número 3. Paciente, ISC, branco, solteiro, professor secundário. Idade, 27 anos. Data do atendimento, 12 de outubro de 87. História clínica. Há anos sofre estranho mal, não sabe por quê, mas sua vida é azarada, sick. Nada dá certo. Nos estudos, sempre teve imensa dificuldade em cumprir os programas de aula, não por falta de luzes intelectuais, já que sempre esteve bem colocado entre seus colegas de turma. Nos amores a situação não era diferente. Nunca se acertou com moça alguma, com o casamento já próximo, perto da data marcada tudo ia por água abaixo. No trabalho, então, a situação foi bem pior, foi com enorme dificuldade que conseguiu um emprego de professor. Sente-se um fracassado e o desânimo toma conta de seu íntimo. Tratamento. Mal aberta a frequência do rapaz, apresenta-se obsessor esbravejando contra ele e quem quer que deseje auxiliá-lo. Inquirido, responde que deseja que SC sofra o mais possível, do mesmo modo como infligira sofrimentos a outros. Apresenta-se como o vingador, dizendo que é conhecido assim nos meios inferiores do astral.
revela que, em passado distante, foi vítima das violências de ISC, ponto que lhe desgraçara a vida. Agora se vinga, seu inimigo terá de pagar com a mesma moeda. Apesar de nossas ponderações conciliatórias, o vingador não abre mão de sua vingança. Resolvemos, por isso, apagar de sua memória cenas dolorosas vividas no passado. Fazemos a primeira despolarização e o vingador salta para a encarnação anterior automaticamente. Vai para a existência em que havia sofrido os agravos de seu inimigo, agora encarnado e nosso paciente. Nessa encarnação a que o salto o conduziu, o obsessor também não. Mostra ser de bons sentimentos, sua situação é igual ou pior do que a do seu inimigo agora. Encarnado. Quando nos deparamos com um caso assim, costumamos proceder a uma segunda despolarização e outra ou mais, até encontrarmos uma existência em que o quadro geral da vida é 194. Espírito à matéria. Positivo, com sentimentos bons e procedimento virtuoso. Nessa, então, fixamos o espírito, aplicando em seu cérebro correntes magnéticas com aconselhamentos elevados e ensinamentos evangélicos, trazendo-o imediatamente para o presente. Como se pode observar, isso não constitui violência contra o espírito, pois tudo é perfeitamente compatível com seu modo de ser, acentuamos, apenas, ideais positivos e posturas éticas que são próprias de sua vivência naquele tempo. Na segunda despolarização, o vingador se apresenta como um monge, e tivemos com ele. Diálogo muito interessante. Caro amigo, dissemos, vemos que o senhor é um sacerdote, monge muito devoto, não é assim? Sim, graças a Deus, sou muito devoto. Amo a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caro irmão, poderia nos informar em que ano estamos? Mas como? Admirou-se. Então o senhor não sabe em que ano estamos? O senhor não é daqui? Ora, estamos em 1564. Por momentos o monge fica confuso, segura a cabeça entre as mãos e diz: mas o que está se passando comigo? Onde estou? Então saí do mosteiro? É bem possível que alguém tenha vindo me buscar, pois com tantos crimes que lá se praticam, isso. Eu nem entro lá, são ordens do prior e deles lá de cima. De certo, as autoridades eclesiásticas superiores deram um fim naquilo. Sua Santidade o Papa deve ter ordenado a intervenção que era necessária. Diante dessas divagações, acalmamos o monge. Escute, meu amigo. O senhor não saiu do convento, apenas se afastou um pouco para falar conosco. A propósito, caro irmão, desejaríamos apresentar-lhe um amigo nosso, pois temos quase certeza de que o senhor o conhece muito bem. Ele olha atentamente o paciente encarnado, que há bem pouco tempo queria esganar, e meneia a cabeça. Não, senhor. Não conheço essa criatura, nunca vi em minha vida. E, monologando, também, eu saio tão pouco. Sobressalta-se. Quero te avisar, também. Cuidado com o prior e com aqueles que o rodeiam. Por qualquer coisa aplicam tortura nos presos e mandam-nos para a fogueira. Fazemos então sair todos os prisioneiros, que estão em condições lastimáveis, confinados em masmorras subterrâneas, parecem esqueletos ambulantes. Aprisionamos em seguida todos os monges e os trazemos para o presente em poderoso campo de força, encaminhando-os para as equipes espirituais de seleção. Pertenciam, todos, a uma tenebrosa comunidade da Inquisição Espanhola. As instalações do mosteiro são demolidas, para que não sirvam de abrigo a outros espíritos do umbral. Assim que terminada essa parte, conduzimos o monge à pequena capela de Domremy, onde Joana d'Arc ouvia as vozes que a orientaram em sua missão. Levamo-lo para que se acenda em seu íntimo a devoção da fé viva, ao contato com as vibrações de Joana e de Santa Catarina, ainda atuantes no ambiente pequenino. Ao entrar na capelinha, o monge tem uma espécie de êxtase. Ouve também as vozes, que o aconselham à prática do bem, à vivência do amor aos semelhantes, etc., tanto que se recolhe em oração fervorosa. Finalmente, trazemos o espírito de volta ao presente, onde ressurge como um ser renovado espiritualmente, disposto a seguir a meta vislumbrada. Abandonou, portanto, toda a ideia de vingança porque teve seu ódio apagado por deslumbrante vivência que lhe foi impressa. 195. Espírito à matéria.
Resultado: o paciente não solicitou novo atendimento. No final do mês, quando já ultimávamos a matéria deste livro, tivemos notícia de que seu ânimo melhorará consideravelmente. Segunda, dialimetria e teriatria. Curas junto ao lago. E Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. E renderam glória ao Deus de Israel. Mateus 15, 2.29-31. Curas na terra de Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla da sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Mateus 14, 34-36. A cura de um leproso. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Movido pela compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Mateus 8, 2-3. Cura de um aleijado. Pedro e João subiam ao templo para a oração da 9ª hora. Vinha, então, carregado, um aleijado de nascença que todos os dias era colocado à porra do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João entrarem no templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro o encarou, como também João, e disse: olha para nós. Ele fitou-os, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante os pés e os calcanhares se lhe consolidaram, de um salto ficou de pé e começou a andar. Atos 3, 1-8. 196. Espírito à matéria. Algumas reflexões. Como é possível para nós, homens do século XX, racionalistas por excelência, em que se incluem cientistas do mais alto padrão, aceitar piamente essas descrições fantásticas, recuadas no tempo e tão ao sabor das lendas orientais? Como é possível, também, em nossos dias, que alguém consiga curar certos estados tumorais operando o corpo físico sem qualquer anestesia, sem o menor cuidado asséptico? Antes, pelo contrário, deliberadamente e apenas para demonstração, colocando sobre o ferimento operatório terra do chão ou mesmo cuspe dos assistentes, sem que apareça o mais fugaz sinal de infecção pós-operatória. A ciência não crê em milagres, por isso não acredita em curas sobrenaturais. No primeiro ponto está a cena, pois não existem milagres. Tudo obedece a leis, nós é que não conhecemos as que regem os fatos não comuns e por isso os rejeitamos. Tampouco existe o sobrenatural enquanto mistério, pois todos os fenômenos são naturais e passíveis de serem repetidos, bastando conhecer as leis que os regem. Essas reflexões são necessárias para bem compreender em que contexto se insere e qual a importância da dialimetria, assunto que passaremos a abordar. Trata-se de um conjunto de fenômenos que obedecem a leis imutáveis que, é bem provável, foram utilizadas por Cristo e seus santificados seguidores, nos primórdios do cristianismo. No início deste século tivemos criaturas com poderes de curar não só em transe sonambúlico, Edgar Cayce, americano, como também por meio de orações, Casal Vorhal, americano. Na Inglaterra, Harry Edwards adquiriu fama internacional como curandeiro. E estudiosos modernos de fenômenos paranormais têm encontrado muitos indivíduos capazes de curar grande variedade de males, alguns considerados incuráveis pela medicina oficial. Essa inusitada faculdade se revestiu de contornos espetaculares com as estranhas operações cirúrgicas, cruentas, praticadas por curandeiros das Filipinas, dentre os quais destacamos Tony Agpoa, Muratori, José Mercado e Marcelo Aguiar.
Aqui no Brasil, entre outros, tivemos o célebre José Arigó que, incorporado pelo Dr. Fritz, fazia cirurgias revolucionárias, agora repetidas pelo mesmo Fritz no médium e médico Edson Cavalcante de Queiroz. Como poderemos explicar fatos tão fora do normal, com aparente violação de leis biológicas, já que esses curadores não usam de anestesia nem de asepsia? O que se admite como mais provável é a projeção de algum poder, qualquer espécie de energia do curador para o paciente. Uma força magnética desconhecida, talvez o magnetismo animal como queria Mesmer. É de se cogitar que essas pessoas tenham a faculdade de projetar energias cósmicas moduladas pelo poder de suas mentes, poder de alto teor harmonizante, interferindo diretamente nas forças que unem os tecidos. 2. Cura e energia. Note-se que as curas milagrosas praticadas por Jesus e pelos apóstolos tinham, como processo de operação, a ingerência direta e instantânea nas estruturas tissulares dos organismos enfermos. Em outras palavras, o caudal energético do mestre agia na intimidade molecular dos tecidos, dissolvendo rapidamente excrescências, calosidades, anomalias, enfim, que caracterizavam a deformidade ou doença, reforçadas por essas energias vindas de fora do corpo. 197. Espírito à matéria. As leis do equilíbrio se faziam atuantes e a harmonização se reinstalava. Tecidos lesados recuperavam, de pronto, a vitalidade e a forma, obedecendo ao padrão normal de saúde. O fato de levantar paralíticos de nascença, dar visão aos cegos, limpar leprosos, entre outras curas milagrosas, mostra sobejamente que, em minutos, é possível harmonizar toda espécie de tecido biológico em desequilíbrio. O problema está, em primeiro lugar, na energia necessária. Em seguida, é preciso considerar qual o tipo de energia a ser empregada. Deve haver uma especificidade, conforme a condição do tecido e da anomalia a ser curada. A projeção de força terá de ocorrer de modo a não lesar tecidos, apenas modificando suas estruturas. Ora, não conhecemos até agora uma energia que, momentaneamente, possa dissolver tecidos vivos sem destruir também o fenômeno vida. Podemos avaliar, por aí, a complexidade do assunto. Que energia seria esta, então? Energia radiante, das frequências conhecidas pela ciência, raios X, raios gama, raios cósmicos, ou alguma outra força semelhante, modificável e modulável pela ação do pensamento? Sabemos de algumas formas de energia pouco conhecidas em sua intimidade, embora sejam perfeitamente conhecidas as leis de suas manifestações, eletricidade, fenômenos do magnetismo do ferro, eletromagnetismo, gravitação, etc. Sabemos também que pensamento é energia, mas não conhecemos sua natureza, nem como se opera sua transmissão, chamada telepatia. Mas o poder, a força, a energia responsável pelos fenômenos de cura é, de longe, o que mais nos intriga, polarizando nossa atenção. Com efeito, esse fenômeno existiu no passado, mesmo o mais remoto, foi repetido vezes sem conta através dos séculos por curandeiros de todas as épocas, e se repete no presente, sob nossos olhos. Ninguém pode negá-lo. Estamos em presença de fatos que, exatamente por serem fatos, têm que ser repetíveis, desde que se atendam às condições e causas de sua ocorrência. Faz mais de 10 anos que estudamos todos os tipos de cura paranormais, ao mesmo tempo que avaliamos os efeitos da aplicação de energias magnéticas através do pensamento a nível celular. Para tanto, criamos uma técnica, a dialimetria asterisco, abrangendo um conjunto de fenômenos e leis que embasam o tratamento médico por meio de aplicação de energias magnéticas específicas, visando a harmonização de tecidos biológicos enfermos. Fundamenta-se no conhecimento e emprego de leis sobre energias mentais que modulam energias cósmicas de alto teor vibratório. Asterisco, do verbo grego dialho, dissolver, dissociar, acrescido da terminação metria, relativa à medida ou, em nosso caso, pulsos energéticos. 3. Definição. Modus operandi. Poderíamos definir a dialimetria, portanto, como uma forma de tratamento médico que conjuga energia magnética de origem mental, talvez em forma de força vital.
Com energia de alta frequência vibratória proveniente da imensidão cósmica, convenientemente moduladas e projetadas pela mente do operador sobre o paciente. O potencial de energia cósmica é infinito, mas fica, na prática, limitado pelo poder mental do operador. Quando o potencial deste puder alcançar frequência vibratória suficiente para vencer a força de coesão, intermolecular, esta ficará momentaneamente diminuída. O corpo ou a área visada se tornará plástico e maleável por alguns minutos, as moléculas afastadas umas das outras na medida da intensidade da energia que lhes foi projetada. O processo inicia no corpo etérico e, se empregada suficiente energia radiante, se refletirá no corpo físico. 198. Espírito à matéria. Coesão é definida, genericamente, como a propriedade que tem os corpos de manter estável sua forma, desde que não sujeitos à ação de forças deformantes. Resulta das forças atrativas entre moléculas, átomos ou tons que constituem a matéria. Para bem compreender em que consiste a dialimetria, basta considerar os estados da matéria. Em estado natural, por exemplo, a água é líquida, moléculas afastadas umas das outras e permitindo extrema mutabilidade de forma. Se congelada, solidifica-se, moléculas justapostas. Mas, evaporada por ação do calor, transforma-se em gás, as moléculas se afastaram tanto que a água perdeu a forma. A mesma coisa acontece na dialimetria. O extremo afastamento molecular leva qualquer corpo sólido ao completo desaparecimento. Este milagre já foi inúmeras vezes realizado, no século passado, por médiuns de efeitos físicos. Dentre os que se tomaram célebres, destacaram-se, sobremodo, Daniel Douglas Home, Eusapia Palladino, Florence Cook e Madame de Esperance. Esta última chegou ao ponto de sofrer dissolução, parcial e momentânea, de seu próprio corpo físico, perante o cientista Alexandre Aksakov. A história do espiritismo é rica em fenômenos de desaparecimento súbito de objetos com reaparecimento em lugares distantes durante incríveis sessões de efeitos físicos a que presenciaram cientistas de renome, William Crookes, Alexandre Aksakov, Euler, Wallace, etc., que deram testemunho público das ocorrências. Em todos esses casos, a interferência na coesão molecular dos corpos, fenômeno que também explica as célebres cirurgias físicas do nosso José Arrigo e, atualmente, as do médico e médium Edson Cavalcante de Queiroz. O afrouxamento da coesão permite que se façam incisões profundas, extirpando tumores internos quase sem derramamento de sangue. O sangramento, com efeito, terá de se situar em nível abaixo ou muito abaixo do normal, não há corte integral de tecido, como costuma acontecer na cirurgia clássica. A abertura cirúrgica é mais um afastamento inciso dos componentes do corpo, pele, tecido celular subcutâneo, aponevrosos, músculos, etc., do que corte propriamente dito. Esses tecidos tomam-se localmente plásticos e maleável, permitindo que instrumentos cortantes ou mesmo mãos nuas do operador penetrem no corpo, sem acentuadas consequências traumáticas e manifestações dolorosas. Esta propriedade, a plasticidade dos tecidos biológicos, pode ser perfeitamente utilizada em tratamentos de cura, em vista da rápida recomposição do corpo etérico. Com surpresa, a princípio, depois a saciedade e mesmo em tratamentos à distância, podemos constatar, em estado de plasticidade o organismo se toma maleável, permitindo que a ação das leis fisiológicas seja imediata, plena e surpreendentemente rápida, como consequência da menor resistência dos tecidos. Se a lesão for física, poderá ser facilmente recuperada por ação das forças internas naturais, capazes de recompor qualquer área afetada ou lesionada, seja qual for o tamanho ou espécie da lesão. A cura se processa automaticamente e por intussuscepção, isto é, de dentro para fora, de acordo com as leis do crescimento tissular. Trata-se, sem dúvida, de fenômeno extraordinário, absolutamente novo para a medicina clássica, mas que se explica de modo muito fácil, pelas próprias leis que regem a vida. O estado rígido é o bem-estar resultante da ação de leis bioquímicas, fisiológicas, vitais, etc., visando um único fim: manter a vida em perfeito equilíbrio.
Este equilíbrio é mais conhecido por saúde. A doença ou qualquer lesão causada por agressão exterior, seja qual for sua natureza, é um acidente. Quando ocorre um traumatismo, por exemplo, as leis fisiológicas começam a agir automaticamente. Alguns dias depois a lesão está cicatrizada e a saúde se recompõe. Mas se aplicarmos a dialimetria na área lesada, as leis da fisiologia atuam de modo mais livre e, portanto, mais rapidamente. Bastarão alguns segundos ou minutos para a recuperação ad integrum tornar-se uma realidade. 199. Espírito à matéria. Já notamos que, em casos de lesões muito graves, os médicos desencarnados aproveitam a momentânea plasticidade do corpo para tratá-lo através do corpo astral. Fazem cirurgias astrais extremamente delicadas e complexas, de modo que a reconstituição conseguida se transfira, algum tempo depois, para o corpo de carne. Este tratamento espiritual pode ser facilmente compreendido por sua analogia com o princípio dos vasos comunicantes, da física. Se ligarmos vasos com líquido em níveis diferentes, tão logo se estabeleça a comunicação, o líquido toma o mesmo nível. Como o corpo astral integra nosso ser e está intimamente ligado às outras estruturas corpóreas, a cura dele se transmitirá, sucessivamente, ao corpo etérico e, finalmente, ao físico. Com essa técnica vislumbramos novos horizontes para a medicina. Entrevemos possibilidades de tal modo amplas que mal podemos avaliá-las em toda a plenitude. Estamos apenas esboçando, com nossas pesquisas, os primeiros passos nessa investigação que, com a graça de Deus, há de permitir à humanidade acesso à inesgotável e divina fonte de toda cura. A dialimetria nos dá condições de tratar com pleno êxito espíritos feridos, lesados, enfermos e estropiados de toda sorte. No plano físico, porém, nos sentimos ainda muito longe do domínio completo da técnica, embora já estejamos obtendo resultados mais do que animadores. Com encarnados, usamos o desdobramento apométrico para tratar o espírito do paciente pela dialimetria, como se estivesse desencarnado, e, por fim, o acoplamos novamente ao corpo físico. Simples e diminutos transformadores de energia cósmica, faltam-nos condições para vencer a barreira energética da matéria e atuar diretamente no corpo denso. Por enquanto, agimos sobre o corpo etérico para que, em resultado, o corpo físico também se cure. Consola-nos a certeza de que, após o primeiro passo, será apenas questão de tempo, entraremos no terceiro milênio com a medicina usando dialimetria como hoje a aplicamos em doentes do astral. As curas acontecerão completas, em poucos segundos. 4. A técnica é muito simples, assemelhando-se à da apometria. Mentaliza-se fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição de sua coesão molecular, para receber tratamento energético adequado. Faz-se contagem firme, em que os pulsos sejam pausados, porém carregados de energia. Repete-se a contagem 2, 3 vezes. O corpo físico não acusa a menor mudança de forma nem de textura. Mas o corpo etérico se torna mole, menos denso, pronto a receber tratamento. Sensitivos videntes logo registram o fenômeno, assim como os médicos desencarnados que estão tratando o doente. Os médicos imediatamente se valem da nova situação para intervir mais profunda e facilmente no corpo astral e mesmo no etérico, tratando-os. Ao mesmo tempo que interferimos, assim, na coesão molecular do corpo físico e etérico. Projetamos energia para a dissolução das compactas massas de energia de baixa frequência vibratória, quase sempre de coloração escura, sobre o corpo etérico, energias estas que estão muitas vezes, na raiz da enfermidade. Em seguida, aplicamos nas áreas lesadas energias vitalizantes, fazendo-as circular através dos tecidos por meio de passes magnéticos localizados, de pequena extensão. Nos processos mórbidos, a circulação da vitalidade ao longo do corpo fica comprometida, de modo mais ou menos semelhante ao do estado inflamatório dos tecidos, em que a linfa e a própria circulação sanguínea se estagnam, provocando dores, edemas e engurgitamento dos tecidos afetados.
Uma vez dissociadas essas energias estagnantes, que aos videntes aparecem como nódoas escuras, os tecidos ficam mais permeáveis às energias vitalizadoras, que aceleram o processo da cura. 200. Espírito à matéria. Asterisco. 5. O futuro e a dialimetria. Pelos estudos e pesquisas que, principalmente nestes últimos 2 anos, vimos desenvolvendo de modo sistemático e intensificado e, sobretudo, graças à experiência de centenas de casos tratados e observados em Porto Alegre e nos grupos de Brasília, Pelotas, Asterisco e Santa Maria, a dialimetria está nitidamente se configurando como técnica de tratamento do corpo etérico, com resultados seguros e efetivos. Asterisco, ao grupo do companheiro professor Alten Teixeira, de Pelotas, RS, devemos extraordinária contribuição no campo dessas pesquisas. A par de tornar cristalino o entendimento do modo como se processam certas curas até aqui vistas como miraculosas, a nova técnica aponta para um vasto campo, praticamente inexplorado pela ciência médica, o corpo etérico, sua constituição, propriedades, fisiologia e interrelações com os corpos físico e astral. A tal ponto é vasto esse horizonte, que já passamos a tratar os fenômenos de que cuida a dialimetria como apenas um segmento, pioneiro e diminuto, da eteriatria. Denominação que demos à medicina do corpo etérico. Nossas pesquisas, observações e estudos amadurecem dia a dia à medida que nos vamos entregando, com desinteressado amor, ao atendimento de enfermos e aos tratamentos dialimétricos. Nossos conhecimentos sobre o corpo etérico, esta invisível estrutura de energia pura e ao mesmo tempo matéria quintessenciada, têm aumentado paulatinamente, no rastro das curas de encarnados e desencarnados. Levantados os véus que faziam os mistérios, o novo campo se ilumina de fascinante claridade e as explicações e descobertas pululam. Sabemos que estamos começando, porém. São os primeiros passos, permitidos e apoiados pelos nossos mentores espirituais. Por enquanto, concentramo-nos na acumulação de dados e experiências que um dia, talvez daqui a anos, possam ser dados a público. Alguma coisa já nos aparece como definitiva, resultado de nossa vivência. Todos nós. Todos os grupos da Casa do Jardim nos sentimos trabalhando no bojo de uma nova visão da ciência médica, uma medicina estratificada em dimensões, níveis ou horizontes de energia. Por necessidade de definição e delimitação, os níveis poderiam ser vistos assim: Neomiatria, dimensão do espírito, psiquiatria, dimensão astral, alma. Underline, 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 underline. Eteriatria, dimensão energética, corpo etérico, medicina clássica, corpo físico. Como bem se pode notar, nosso perseverante trabalho de quase 1/4 de século, com as pesquisas e achados a que nos levaram os irmãos do mundo maior, está apontando na direção de uma medicina integral, em que o homem é visto como um contínuo eterno. Prosseguiremos, esperando que nos ultrapassem os mais competentes, nesse caminho que é de nós todos, humanos. 201. Espírito à matéria. Casos ilustrativos. Caso número 1. Em 1978, numa noite de trabalho espiritual no Centro Espírita Leon Denis, procurou-nos um colega psiquiatra que buscava resolver um problema clínico surgido em pessoa da família. Angustiado, com manifesto constrangimento em recorrer a um centro espírita, pedia-nos auxílio. Seu pai estava com cirurgia marcada, teria de amputar uma das pernas, afetada por doença que impedia a circulação sanguínea, com iminência de necrose. A medicina se revelara impotente para debelar o mal, apesar de todos os recursos e do arsenal terapêutico empregado. Nem mesmo o diagnóstico preciso havia sido feito. O simples fato da amputação apontava para a existência de algum processo patológico grave, irreversível. Perguntamos ao colega qual o estado do paciente, sua idade, histórico da doença, etc.
Tratava-se de cidadão de 59 anos, até então saudável e que nunca havia tido o mínimo sintoma de deficiência circulatória geral ou das extremidades. Constantes sanguíneas, normais. Diabetes, não era portador. O mal se manifestara havia pouco tempo e se agravara apesar dos intensos tratamentos a que se submetera. Perguntamos ao colega se ele era espírita. Algo ruborizado ante nossa irreverência em relação aos seus conhecimentos científicos, respondeu que não, que nada conhecia de espiritismo. Nunca entrará em centro espírita. Convidamo-lo a entrar na pequena sala para presenciar, sentado a um canto, o desenrolar dos trabalhos. Pedimos que não se assustasse com o que iria ver e ouvir, pois nunca se sabe, ao se iniciar uma sessão, que tipo de espíritos hão de se manifestar. Avisamos, com bastante ênfase, nós não fazíamos milagres, tampouco curas espetaculares, se cura houvesse, seria pela misericórdia divina. Seu pai era portador de moléstia física e, consequentemente, o tratamento pertencia à medicina clássica. Nosso trabalho era de ordem espiritual, mas nos colocávamos à disposição de nossos amigos, médicos desencarnados, para auxiliá-los. Se a causa da doença fosse espiritual, teríamos mais liberdade de tratar do caso. Compreendidas essas premissas, fizemos a abertura dos trabalhos e passamos a atender enfermos encarnados. Costumamos colocar o nome da pessoa num papel e, chegada sua vez, pronunciamo-lo em voz alta. Abrimos sua frequência vibratória através de emissão de pulsos energéticos, contagem até 7. E esperamos alguns momentos, até que surja a primeira manifestação das entidades que obsediam o enfermo. Ao abrirmos a frequência do pai do colega, apresentou-se logo, incorporado em um dos médiuns, espírito que gritava de dor, dizendo que lhe haviam amputado a perna. Tão aflito estava, sofrendo dores tão intensas, que não tinha condições de responder às nossas perguntas. Para não prolongar o sofrimento do espírito, projetamos forte jato de energias visando acalmá-lo e, principalmente, reconstituir, por completo, a perna amputada. Com 3 projeções energéticas, em pausada contagem até 7, o desencarnado acalmou-se de repente. Mostrou-se admirado pela cessação da dor, mas ainda temia tocar no coto da amputação. Como sempre fazemos nesses casos, afirmamos que ele estava curado. Não precisava temer, nunca mais teria dores de qualquer espécie. Insistimos. Pedimos que tocasse, apalpasse demoradamente a perna, para se certificar de que ela estava ali, perfeita e sadia. Assombrado, o espírito não queria acreditar no que via e sentia. Mais calmo, revelou seu nome e sua história. 202. Espírito à matéria. Asterisco. Fora grande amigo do pai do psiquiatra ali presente. E também sofrerá a amputação de uma perna, após longa e dolorosa enfermidade. Contou-nos que, depois de um prolongado sono cuja duração ignorava, despertou, muito fraco, num lugar estranho onde pessoas desconhecidas pouco ligavam para seus pedidos de auxílio. Sentindo-se abandonado, vagou durante algum tempo até encontrar um peregrino, Sique, de burel longo, que procurou ajudá-lo, levou-o para lugar mais ameno, onde havia um regato límpido correndo entre arbustos muito verdes, mas pequenos e ralos. O peregrino sugeriu que ele deveria se recolher a um hospital, para tratamento adequado. Ao ouvir a palavra hospital, ele tratou de fugir. Havia recém saído de um deles, onde sofrerá muito, e sem resultado. No entanto, coisa estranha. Sique, bastou falar em sua doença e logo vieram as dores na perna. Sentiu-se fraco, também. Extremamente fraco. Dispneico, com profundo mal-estar. O peregrino interveio. Tomou-o nos braços e deitou-o na grama, dizendo-lhe coisas incríveis. Tiveram uma longa conversa em que o desconhecido quis convencê-lo de que ele já havia morrido, e asseverou que ele se encontrava assim porque sua situação espiritual não era muito boa. Aquele lugar não era adequado para uma criatura na sua situação, pois estava infestado de seres impiedosos. Todas essas revelações soaram falsas para o nosso amigo, ele nos confessou. Católico, repeliu tudo, com bastante energia. Desde quando um morto tem dor nas pernas? E que história era aquela de já estar morto, se até roupa ele vestia, a sua própria roupa?
Se havia naquele lugar algum ser impiedoso, só poderia ser aquele peregrino, ou monge, ou sabe lá o quê. Voltou as costas e se arrastou, com as energias que ainda lhe restavam, para bem longe. Só parou quando não viu mais o outro. Perdeu a conta do tempo em que permaneceu naquele lugar. Um dia, já descrente, lembrou-se de sua antiga devoção à Virgem Santíssima. Veio-lhe vontade de rezar. Orou, então. Orou mais uma vez. Para sua surpresa, um bem-estar o invadiu por inteiro, e sussurros angelicais roçavam seus ouvidos, predispondo-o à meditação. Recordou, então, a infância distante, a vida que levará, os problemas. Chorou, afundado nas lembranças carinhosas. Lembrou-se dos amigos, daqueles que tanto o haviam favorecido nos últimos anos de sua existência. Sentiu-se sonolento. E, cansado e fraco, mergulhou em longo e profundo sono. Ao acordar, viu-se movido por estranha força que o levantava do chão e o levava, lentamente, para uma cidade movimentada, repleta de gente e veículos. Logo percebeu era sua velha Porto Alegre. A lembrança do amigo, então, se fez mais forte. Mas bastou pensar nele para que seu deslocamento se acelerasse. Quase que imediatamente se viu diante da casa, que tão bem conhecia, entrou sem cerimônia. O amigo lia um jornal. Emocionado, ele se aproximou e abraçou prolongadamente aquele ser tão querido como um irmão. Falou-lhe aos borbotões, mas, coisa estranha. O amigo continuava a ler seu jornal, imperturbável. Apenas abanava uma das mãos sobre o rosto, como se quisesse afastar algum inseto importuno. Chocado com essa inexplicável indiferença, sentou-se numa cadeira em frente, aguardando os acontecimentos. O amigo não lhe dera atenção, mas não o expulsara dali, o que já era muito bom. Sem ter para onde ir, doente e sem condições de se locomover, resolveu permanecer naquele lar que outrora lhe fora tão hospitaleiro. Embora razoavelmente instalado, porém, as dores continuavam. Só tinha alguma melhora quando se aproximava bastante do amigo, ocasião em que um calor muito bom o invadia. Notou. 203. Espírito à matéria. Que o velho amigo começou também a sofrer de uma das pernas, com os sintomas que ele tão bem conhecia. Foi com desolação que soube que o amigo teria de se submeter também à amputação. De repente, no entanto, ele não entendia como estava ele ali, num lugar que não era hospital, e onde lhe haviam recomposto a perna, em operação sem dor, sem anestesia, às claras e rapidamente. Este foi o longo relato do espírito. Esclarecemos-lhe a respeito de seu estado e de sua atual situação. Revelamos-lhe que, se ele tivesse aceitado as sugestões do peregrino, que o atenderá assim que despertara do sono da morte física, ele agora estaria em condições espirituais bem melhores e provavelmente passeando nos jardins de um hospital. Compreendendo bem, agora, tudo o que lhe acontecerá, concordou em ser conduzido ao Hospital Amor e Caridade, para tratamento definitivo. Lamentava, profundamente, ter sido a causa involuntária da enfermidade do amigo. Prometeu que, assim que pudesse, haveria de tudo fazer para reparar o mal que inconscientemente provocara. Vejamos agora aquilo que o espírito não sabia. Com nossa apreciação. Ao desencarnar, ele se viu em lugar inóspito do umbral. Foi parar ali por ação automática da lei do peso específico espiritual, assim que desprendido do corpo físico flutuou, inconsciente, até o lugar compatível com sua densidade magnética. Ali chegado, acordou. Como não era pessoa maldosa, não tinha inimigos à sua espera, não sofreu, por isso, agressão de desencarnados predadores. Mas, desconhecendo a realidade do mundo espiritual, não aceitou as ponderações do espírito protetor, peregrino, que o havia socorrido. Foi preciso que conhecesse essa realidade pelos seus próprios meios, pois no mundo espiritual o livre-arbítrio é lei e respeitado. Quando pensou no amigo, foi atraído. E o resto já se sabe. Sua presença desencadeou no outro um estado de ressonância vibratória que se acentuou com o tempo. A ação magnética desarmônica perturbou a fisiologia tissular na mesma área do organismo do amigo, desencadeando a enfermidade.
Estados Unidos. Síndrome desconhecida da medicina, nós a descreveríamos em 1975, denominando-a indução espiritual. Trata-se, como já vimos, de processo pelo qual um desencarnado pode causar enfermidades em encarnados apenas pela presença contínua ao lado destes, mesmo que não tenha intenção de causar mal. Caso simples. Bastou afastar o indutor para que o paciente se recuperasse. O tratamento foi feito à distância, em apenas uma sessão. O colega psiquiatra, que com certo receio assistia aos trabalhos, confirmou, bastante admirado, detalhes do relato do espírito e a identidade deste. Resultado: uma semana após, o paciente foi considerado fora de perigo, tendo sido suspensa a cirurgia. Em 2 meses estava completamente curado. Tivemos oportunidade de conhecer o paciente, em 1984. Gozava de perfeita saúde. Este caso mostra as enormes possibilidades da aplicação da dialimetria no tratamento de espíritos desencarnados. Para nós também foi assim. Tendo sido o primeiro, apontou-nos o caminho e aguçou-nos-a curiosidade para que chegássemos, com o auxílio e permissão do mundo espiritual, à descoberta da lei e das técnicas de aplicação da dialimetria. 204. Espírito à matéria. Caso número 2, dialimetria aplicada em paciente encarnado. Paciente, F. Rua São, sexo feminino, cor branca, casada, 29 anos. Data do atendimento: 6 de dezembro de 1986. História clínica: salpingite crônica na trompa esquerda, com forma tumoral envolvendo ligamento largo, ovário, etc., e cirurgia já programada para dentro de poucos dias. Ao exame do abdômen, mesmo superficial, apresenta tumor palpável e dolorido no quadrante inferior esquerdo. Persistente corrimento purulento que, ao exacerbar-se, alivia as dores abdominais. Paciente sob efeito de antibióticos. A história patológica começou após curetagem uterina, há alguns anos, para drenar o endométrio de restos de um aborto espontâneo. Tratamento: aberta a frequência de F. Rua São, constatamos que seus corpos etérico e astral se encontram envolvidos por uma espécie de goma esverdeada e fétida, consequência de desregramentos sexuais. Nossa primeira providência é fazer cuidadosa limpeza desses 2 corpos. Passamos a tratar o corpo físico. É aplicada a dialimetria de modo a obtermos o maior afastamento possível das moléculas do corpo etérico, com afrouxamento máximo da coesão molecular. O tratamento se completa com intensas projeções de energias esterilizantes, de cor verde. A essa primeira aplicação se sucedem mais 2, a intervalos de 1 semana. Resultado: a paciente começou a melhorar desde a primeira aplicação. O médico suspendeu o ato cirúrgico, em face da recuperação. Caso número 3, dialimetria aplicaria em paciente encarnado. Paciente, ISB, sexo masculino, cor branca, solteiro, 26 anos, data do atendimento, 20 de maio de 87. História clínica: o paciente se apresenta apoiado em muletas, sofre há anos de osteomielite coxofemoral extensas no membro inferior esquerdo, de onde supuração intensa se exterioriza por algumas fistulas. Já sofreu 4 cirurgias que trouxeram alívio, mas não debelaram o mal. 205. Espírito à matéria. Exame: aberta a frequência de ISB, constatamos que não há assédio de obsessores, no presente. Como sempre fazemos nesses casos, abrimos a frequência do passado do rapaz. Isto é, passamos a investigar encarnações anteriores. Seu passado aparece turbulento, principalmente na penúltima encarnação, quando feriu gravemente um dos desafetos, deixando-o aleijado de uma perna. Distribuiu, nessa existência, violência sem conta ao seu redor. E todas as suas vítimas permaneceram paralisadas no tempo, com a carga inteira de seus sofrimentos. Tratamento: procuramos todas as vítimas do passado e as tratamos, aliviando-lhes as dores.
Com isso, ISB também se aliviava das consequências de ressonâncias com seu próprio passado cruel e agressivo, de ódios, sofrimentos e desarmonias que, sempre, acarretam mal-estar, angústias e outras sérias consequências ao culpado. Só depois de havermos tratado o passado do doente é que começamos o trabalho propriamente dito, no corpo. Aplicamos a dialimetria no segmento comprometido na perna esquerda e projetamos fortes jatos puntiformes de luz verde, para esterilizar em profundidade a área afetada. Enquanto isso, ESB desdobrado era atendido no HAC por médicos desencarnados que lhe tratavam o corpo astral. O tratamento repetiu-se quinzenalmente durante 3 meses. Resultado imediato. Os poucos focos purulentos foram se fechando, as dores cessaram. O caminhar se tornou mais firme, a ponto do paciente deixar as muletas, quando em casa. Continua em tratamento. Caso número 4, dialimetria aplicaria em paciente encarnado. Paciente, MRA, sexo feminino, 28 anos, branca, casaria. Data do atendimento, 28 de junho de 86. História clínica. Desde o casamento, há 8 anos, começou a ter dores intensas nos seios, que se apresentam continuamente engurgitados, endurecidos e dolorosos à palpação, sobretudo durante as menstruações. 206. Espírito à matéria. O diagnóstico médico traduziu-se por mastopatia crônica devido à disfunção hormonal, causada por ação de anticoncepcionais tomados indiscriminadamente. A mamografia revelou apenas engurgitamento das glândulas lactíferas, mas sem tumores neoplásicos malignos. Tratamento. Sem prejuízo do tratamento médico a que MRUA se submetia, aplicamos a dialimetria na área afetada. Enquanto isso, médicos espirituais faziam aplicações fisioterápicas na paciente, desdobrada e conduzida ao HAC. Resultado. Já na segunda aplicação desapareceram as dores e os engurgitamentos glandulares. Foram feitas 3 aplicações a intervalos de 15 dias. Terceira, pneumiatria. Se o homem tivesse plena consciência do enorme potencial de energias que reside nele, potencial que é seu corpo físico, ficaria assombrado pelo poder de realização que sempre possuiu, sem aproveitar. Que dizer, então, do alcance de todo esse potencial, se essas energias forem transferidas e colocadas em ação no mundo astral? No entanto, isso ainda não é tudo. Esse cabedal energético do corpo físico existe também, em estado quintessenciado, no corpo astral de todas as criaturas humanas. E, além dessas, muitas outras energias temos à nossa disposição. Dentro de nós, no escaninho de nossa consciência cósmica, guardamos poderes divinos que dormem, latentes. É preciso que os despertemos, conscientizando-nos dessa fabulosa e natural realidade, consequência da presença divina em nós, em nossa vida. Somos uma sagrada fonte de infinitas energias, elas são inerentes ao nosso ser, fazem parte de nossa essência, toda nossa. Caminhada evolutiva se faz em direção a essa fonte, para que a alcancemos, liberando e usando essas energias. Quando isso acontece, quando nos confundimos com a meta que é essa fonte, as liberadas energias crísticas realizam milagres tão portentosos como os que Jesus praticou. Não foi em vão que o Divino Mestre nos disse: vós sois deuses. Encarnado, o espírito está envolto nas densas faixas vibratórias que constituem o corpo físico. Este escafandro de carne que todos vestimos ao encarnar e que nos dá condições de atuar ativamente neste planeta. Revestidos da grosseira densidade da matéria, ficamos em condições de moldá-la, modificá-la e agir sobre ela a nosso bel prazer. Em contrapartida, porém, nossa consciência e percepções se limitam pelo sólido horizonte de tudo físico, denso, material. A evolução espiritual, por isso mesmo, é processo de extraordinária complexidade, em que o espírito peregrina por infindáveis espaços durante tempo imensamente longo. A ascensão só se completa após milênios de polimento. O diamante humano, então polido e lapidado, terá o mesmo brilho e transparência da luz.
Todo esse tempo é gasto, na verdade, na lenta desmaterialização, pois evolução implica afastamento da matéria física. Quanto mais evoluído o espírito, menos materializado. 207. Espírito à matéria. Esse grau de desmaterialização só pode ser notado e aferido na dimensão astral. No plano físico, estamos todos em iguais escafandros de carne, embora em processo de constante desvinculação deles, na paulatina apreensão dos valores eternos. Mas todos nós temos um encontro marcado com a definitiva iluminação da consciência, que resultará em permanente e inarredável sintonia com nossa própria essência, com a consequente compreensão de nossa destinação cósmica. Nesse estado, começamos a assimilar os valores eternos. E entramos automaticamente, na medida que progredimos a cada passo do caminho, em gradativa planificação crística que nos envolve em natural e límpida sabedoria. O conhecimento, nesse nível de consciência, é mais amor do que conhecimento, razão porque proporciona imensa felicidade. Instalados nesse estágio, a matéria deixou de ter o valor que a maioria de nossos irmãos humanos lhe confere, e sabemos disso, e amorosamente compreendemos os irmãos que ainda não penetraram neste santuário consciencial em que transluz uma paz feita de amor, harmonia, luz, esperança, felicidade. Esse é o sendeiro de todos os homens, quer o conheçam, quer não. Até reconhecê-lo, no entanto, quanto esforço nossa ignorância desperdiça, quanto tempo é perdido. Interessante é que, as criaturas ainda imersas no torvelinho das paixões, de nada adianta apontar o caminho, não acreditam nele. Tampouco estão preparadas para trilhá-lo. Ao ingressar nele, tem de passar pela porta estreita, porque não pode transitar nossa volumosa bagagem de ilusões e quinquilharias egoístas, que alimentam nosso apego aos sentidos. Somente quando aprendemos a nos alimentar da luz espiritual começamos a ter condições de avaliar a importância do caminho que é cada instante de nossa vida, seguindo-o alegremente. Quase sempre nos encontramos bloqueados, presos à matéria, aos interesses e coisas de nosso dia a dia. Não vemos como nos alçar à altura do espírito. Mas chega um momento em que uma chama viva penetra em nós, animada de energia desconhecida, seja pelos caminhos do coração, frequentemente pela dor moral ou física, ou pelos do cérebro, o que é mais difícil de acontecer, pois ninguém se volta para Deus seguindo o raciocínio frio, através de alguma iluminada percepção de nossa realidade cósmica. Esta chama viva abre brechas em nosso ego, derruba nossos monturos, barreiras e preconceitos, transforma, planifica e nos converte em crentes. Esse estalo de Vieira caracteriza a vivência de algo transcendental, que nos eleva do chão da matéria aos planos sagrados do espírito. Vivendo a religião, passamos a viver os valores espirituais. Ninguém mais, então, poderá mudar o curso de nossa vida. E, à medida que nos aproximamos da luz, mais se robustece nossa fé e mais firmes se tornam nossas passadas no caminho. Com Paulo, os apóstolos, místicos e mártires de todas as épocas, estaremos dispostos a perder tudo, os afetos mais puros e o próprio corpo, para não renunciar à divina chama da verdade, acesa em nós. Uma vez divisada esta chama, qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, há de voltar as costas aos interesses e cuidados materiais para buscar somente a paz e felicidade da luz crística. Em desencarnado, esse processo de despenamento de consciência pode ser muito mais fácil. Não por causa do maior ou menor interesse do espírito, que, na maioria das vezes, nada sabe disso, mas porque podemos intervir de modo decisivo, auxiliando-o a encontrar, em si próprio, o seu caminho. Nem mesmo será preciso levá-lo a algum lugar santificado, que lhe desperte forte emoção e devoção religiosa, como às vezes também fazemos, com sucesso. Basta guiá-lo na busca do caminho nele próprio, fazendo com que procure e encontre o Cristo que reside nele. O resultado é sempre maravilhoso. A plenitude da momentânea ação da chama crística, que é ele próprio, constitui experiência viva, real e imarcessível. O espírito toma novo rumo como 208. Espírito à matéria. Ser em evolução, passando a aceitar as orientações e os convites afáveis de mais alto.
Sempre tivemos mais resultado com uma simples viagem à essência crística do que com horas de dialética kardecista. A essa técnica denominamos pneumiatria, ou seja, a cura pelo próprio espírito, em grego, pneuma. A pneumiatria não pode, entretanto, ser usada em todos os desencarnados, pois só a partir de certo grau de harmonização é que será possível a sintonia com o eu cósmico. Deverá ser aplicada somente naqueles que, não sendo vingativos, perversos, perseguidores contumazes ou magos negros, estejam já desligados de interesses materiais e possuam um pouco, pelo menos, de boa vontade. A técnica. Uma vez preparado o desencarnado e constatada sua disposição favorável, projetamos sobre ele um campo muito intenso de energias luminosas, sobretudo sobre a cabeça, fazendo contagem pausada e mais prolongada, até 21 ou 33, em que empregamos toda a energia de nossa vontade para que ele seja arrebatado aos planos crísticos dentro dele próprio. Com uma ou duas tentativas, conseguiremos. O espírito costuma cair em êxtase, não querendo sair mais dessa situação luminosamente pura, de paz e bem-estar jamais sonhados, e que só haveria de experimentar, normal e definitivamente, depois de longo processo evolutivo. Neste estado de absoluta e indizível felicidade, pode acontecer que chore de alegria ou caia de joelhos, dando graças ao Senhor pelo que sente e vê. Aproveitamos esses momentos para doutriná-lo. O que, aliás, agora é fácil, as palavras tomam-se vivas, indeléveis, de significação espiritualmente iluminada. Fazemos, em seguida, com que o espírito retorne ao seu estado vibratório normal. O êxtase, no entanto, haverá de ser doravante, uma perene saudade nele. Vislumbre da meta, luz inesquecível impressa em sua lembrança, há de firmá-lo a persistir no rumo da luz. Como se vê, a técnica consiste em elevar momentânea e artificialmente o estado vibratório do espírito, levando-o a níveis crísticos por ação de poderosos campos energéticos disparados pela mente do operador e, evidentemente, potencializados pelo mundo maior. Como se trata de situação artificial, com fins de instrução e esclarecimento, só durará enquanto atuar a energia sustentadora. O espírito há de voltar ao seu estado natural mesmo sem interferência do operador. Novamente alertamos, não se atribua a contagem, aos números que se pronuncia em voz alta e pausadamente, qualquer propriedade mágica ou conotação mística. A cada número projetamos um jato de energias, da mesma forma que trabalhadores braçais, carregando um grande peso, cadenciam seus esforços associando-os a sons, para levantar ou empurrar com mais facilidade. Não há mágica, não há mística. A energia é, em última análise, a do Cristo em nós, a mesma que vive, neste exato instante, no leitor. 209. Espírito à matéria. Quarta, utilização dos espíritos da natureza. Todos os reinos da natureza são povoados por seres vivos e materiais, que vivificam e guardam essas dimensões vibratórias que constituem seu habitat. Os orientais conheciam essas entidades desde a antiguidade, denominavam-nas espíritos da natureza. Países não latinos da Europa, sobretudo os nórdicos, tiveram suas sagas literárias povoadas por relatos de encontros com gnomos, duendes, fadas, silfos, etc., e de suas relações com mortais. Até quanto sabemos, esses seres fazem sua evolução no astral, não encarnam entre os humanos. Entre nós, a Umbanda e nosso folclore indígena nos dão conta da existência dos sacis perereis, iaras, boitatás, caiporas e outros espíritos da natureza. Iemanjá, cultuada nos terreiros da Umbanda, preside o chamado povo do mar, espíritos da natureza denominados sereias, ondinas e outros. O próprio fogo, irresistível energia dissociativa, contém as conhecidas salamandras, seres ativíssimos que foram tão invocados pelos alquimistas medievais como fonte de energia transformativa. Em princípio, todos os espíritos da natureza podem ser utilizados pelos homens nas mais variadas tarefas espirituais, para fins úteis. É bastante conhecida, por exemplo, a limpeza que se faz em terreiros de Umbanda, de ambientes carregados, isto é, infestados de materiais e substâncias deletérias destinados a prejudicar pessoas.
Nessas ocasiões, os pretos velhos invocam Iemanjá e pedem licença para que o povo d'água limpe esses ambientes, lar, escritório, terreiro, etc., levando para o fundo do oceano a carga nefasta. Videntes percebem quando as sereias chegam em grande onda marítima, com longas redes de malha fina, arrebatando tudo que for daninho. Em nossos trabalhos espirituais costumamos usar essa prática salutar, principalmente por ocasião do encerramento. Os espíritos da natureza, todos, são naturalmente puros. Não se contaminam com dúvidas dissociativas, egoísmo ou inveja, como acontece com os homens. Predominam, neles, inocência e ingenuidade cristalinas. Prontos a servir, acorrem solícitos ao nosso chamamento, desejosos de executar nossas ordens. Nunca, porém, devemos utilizá-los em tarefas menos dignas ou a serviço de interesses mesquinhos e aviltantes. Aquilo que fizerem de errado, enganados por nós, refluirá inevitavelmente em prejuízo de nós próprios, lei do karma. Além disso, devemos usá-los na justa medida da tarefa a executar, para que não se escravizem aos nossos caprichos e interesses. Nunca esqueçamos de que eles são seres livres, que vivem a natureza e nela fazem sua evolução. Podemos convocá-los ao serviço do amor, para o bem de nossos semelhantes, já que, com isso, lhes aceleramos a evolução. Mas é preciso respeitá-los, e muito. Se os usarmos como escravos, ficaremos responsáveis por seus destinos, mesmo porque eles não mais nos abandonam, exigindo amparo e proteção como se fossem animaizinhos domésticos. Com isso, podem nos prejudicar, embora não se deem conta disso. As leis divinas devem ser observadas. Terminada a tarefa que lhes confiamos, cumpre. Liberá-los imediatamente, agradecendo a colaboração e pedindo a Jesus que os abençoe. 200